Como os corretores de imóveis podem aproveitar as oportunidades do financiamento imobiliário nos bancos privados. Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Comprar uma casa ou um apartamento é um investimento de longo prazo e que geralmente as pessoas conquistam um imóvel através do financiamento imobiliário. E como objetivo para dar um suporte na realização da compra da casa própria, Carla Ávila, a especialista em crédito imobiliário, fundou o Carla Financia. Neste bate-papo de hoje, ela vai trazer dicas sobre crédito imobiliário atualmente e como os corretores de imóveis podem aproveitar as oportunidades nos bancos privados. Carla, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, Fabi. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Eu que agradeço, né, estar aqui com vocês, essa oportunidade e poder falar com as pessoas, com os corretores, com os clientes, como a gente pode facilitar para realizar o grande sonho da casa própria. Obrigada. E para compor aqui a mesa, estamos aqui com a gente, o diretor do Grupo SP Imóvel, Alexandre Ruiz. Ale, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Prazer, Carla. Vamos fazer um bate-papo aí produtivo para o mercado. Vamos lembrar os internautas para deixar o seu like, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E aproveitar e ativar o sininho para receber as notificações de quando entrar um vídeo novo. Carla, nos conte um pouco como que foi a sua trajetória e o porquê do mercado imobiliário, dessa área do financiamento imobiliário. Então, Fabi, eu trabalhei 8 anos com eventos e no finalzinho disso aí eu tinha uma amiga que também trabalhava em banco e convidou, estava tendo a oportunidade de trainee de subgerente no banco, na época do Banco Real, né, o marronzinho. E ela convidou, ela fez assim, gente, vocês estão acabando a faculdade, vai ter trainee lá no banco, quem quer participar? E eu resolvi, eu fiz, vou tentar, né, já tinha muito tempo, fiz, vou fazer. Entrei no trainee, foi bem interessante, porque eu sou de Salvador, né, só um abre aspas aí, eu sou baiana, casada com um mineiro, tenho um filho paraense, uma filha brasiliense e um pet paulista. Né? Nossa! Então, é uma família bem brasileira. Então, você já morou, desculpa te cortar, você já morou na Bahia, em Minas? Não, nunca morei em Minas, mas eu morei em quase todas as regiões do país, menos no sul. Então, dá para conhecer um pouquinho, né? E aí, a gente fez o trainee, eu morava em Salvador na época, vim para São Paulo, passamos 3 meses aqui, né? Quem veio, que passou no trainee, passou 3 meses em São Paulo, trabalhando bastante e aprendendo todos os cursos. A gente estava com os feras do mercado financeiro, mercado imobiliário, enfim. Os melhores profissionais do mercado estavam lá para poder nos treinar, né? Inclusive, esse curso era bem famoso no mercado. E aí eu me apaixonei, tanto por investimentos como pelo mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário ele tinha um quê a mais, que era o sonho da casa própria. Voltei para a agência, né, e assumi ser subgerente. E uma das primeiras coisas que eu ouvi foi quando eu falei do crédito imobiliário. Você está louca? Crédito imobiliário leva pelo menos 6 meses para fazer. O cliente vai te odiar, vai encerrar a conta, você vai perder o cliente. Eu fiquei indignada, falei assim, gente, mas não é possível. Eu aprendi tudo diferente no curso e eu me apaixonei por esse produto. Eu fiz assim, eu vou aceitar esse desafio. E aí, o primeiro crédito imobiliário que eu fiz, em 98, levou 2 meses. Eu fiz, olha, já estou superando, né? De 6 meses para 2, foi muito bom. E aí, comecei a fazer bastante crédito imobiliário, a oferecer a todos os clientes, coisa que a maioria dos gerentes fugiam. E, na época, era uma pasta, um dossiê absurdo de tanta documentação. Eu queria. E aí, outras agências também começavam a me mandar documentos, crédito imobiliário, para poder fazer.
Isso dentro da própria agência. Dentro da própria agência, como gerente de agência, gerente de conta. Depois de uns 5 anos, conheci meu marido, que foi transferido para lá. Casamos, eu vim para São Paulo. Né? Trabalhei na PUC também como gerente. E continuei oferecendo crédito imobiliário. E aí sim, fui para Goiânia, fui para Belém, Brasília. Né? Em Belém, a gerente de crédito imobiliário, que era regional do Norte, ela pediu para sair porque ela queria seguir carreira no banco. E estava naquela migração de virar tudo ABN. Meu esposo, ele era regional e ele não poderia ser meu chefe. E o diretor da região norte, o diretor executivo, ele tinha sido meu regional em Salvador, ele me conhecia. E ele fez assim, e estava precisando de gerente do crédito imobiliário. Ele fez assim, eu já tenho uma pessoa. E aí eu fui convidada para poder assumir a região norte. Daí, depois, eu mudei para Brasília, aí peguei a região centro-oeste também. Brasília passou a ser o maior canteiro de obra da América Latina. Eu passei a ser gestora da plataforma lá, que era uma plataforma que o contrato nascia e morria. Eles não vinham para São Paulo, nós tínhamos jurídicos lá também, então a gente resolvia tudo. E a paixão foi cada vez mais crescente em relação a isso. Bacana. Na crise do imobiliário, todas as plataformas Brasil foram fechadas, né? E aí você fica assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Né? A gente deu um tempo, nessa época meu marido tinha sido transferido para São Paulo. Ainda fiquei um pouco em Brasília, tinha negócios lá, tinha loja, abri outra. Só que aí eu fiz assim, olha, não, chega, vamos embora, a gente quer estar junto, a família está junto. Vim para cá, logo depois veio a pandemia. Né? E no meio da pandemia, o meu ex-chefe me chamou para poder assumir a coordenação do imobiliário no escritório, que era um escritório de correspondentes bancários, né? E queria que eu fizesse a gestão comercial. Né? Mesmo aquela coisa, eu falei, não vou sair de casa. Ele falou, não, vem, a gente precisa de você. E aí, voltei com tudo. E estou aqui até hoje, só que agora com a Carla Financia. Aí, então, assim, só para ver se eu entendi. Aí, no meio da pandemia, você foi trabalhar com esse seu ex-chefe. E aí, depois, nesse meio tempo da pandemia para cá, você abriu a sua própria empresa, que é a Carla Financia. Isso. Depois de um tempo, mudanças no escritório, Sim. Algumas coisas eu queria crescer, queria agregar outras coisas também. Tudo de negócios imobiliários que o escritório não fazia. Tinha demanda de alguns clientes, né, que me pediam e algumas coisas não estavam ajustando. Eu fiz assim, olha, chegou a hora de ter o meu, de poder fazer o que eu gosto. E como eu me sinto, realizadora de sonhos. E aí surgiu a Carla Financia. Carla, pelo que eu vi aqui na sua trajetória, você tem experiência em vários estados, né? Muda muito o financiamento, questão da avaliação, do crédito, muda muito de um estado para outro? Muda. Por exemplo, um imóvel que você compra aqui num bairro nobre, de alto padrão, ele custa bem mais caro do que um imóvel em outra cidade, por exemplo, em Salvador, num bairro de alto padrão. Tem imóveis caros? Tem, mas o metro quadrado é diferente. E, às vezes, a avaliação também, a situação da própria documentação. Né? É isso que eu ia Tanto perguntar. que o banco, uma das perguntas que o banco tem, que a gente não pode errar, é a cidade que o cliente quer estar adquirindo um imóvel. Às vezes, e a gente sempre deixa isso muito claro para o cliente, porque às vezes o cliente é de uma cidade, mas ele está comprando imóvel em outro estado. E as regras, os cartórios, a exigência dos cartórios muda. Então, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza, você tem que emitir o ITBI antes da emissão do contrato. E os dados do ITBI precisam constar na minuta. Né? Na maioria dos estados, você emite o contrato para depois recolher o ITBI. Então, a gente tem que entender o que funciona em cada cidade. Mas eu acho que essa coisa de atender Brasil é muito bom, porque a gente cresce. Sim, com certeza. Muito, e aprende um pouco de cada cultura também, né? Sim. Carla, você falou aí da sua experiência. Então, você começou também numa época em que não... Me corrija se eu estiver errada. Que não existe, não é que não existia. Não tinha tantos correspondentes bancários, certo? Eu acho que
nem se ouvia falar, né? Praticamente. Então, você tem razão. Você foi uma das primeiras, vamos dizer assim. Começou numa época que foi uma das primeiras que já se apaixonou logo de cara por essa área. De lá para cá, sempre com o crédito imobiliário, você teve dificuldades de se estabelecer, de ir atrás da informação, enfim, teve alguma dificuldade? Fabi, não só no mundo dos negócios imobiliários, mas com qualquer outra profissão, a gente sempre tem que estar atualizando, sim. Mas o que me deixou meio assustada no início é que, assim, a vida toda eu trabalhei em um banco. Eu fiquei quase 20 anos, né, no grupo, que era Real, que virou ABN, que depois foi comprado pelo Santander. Então, você tinha sempre um direcionamento. Mesmo dentro do próprio banco, muita coisa mudou, né? Mas, quando você dá de cara, de repente, para você aprender todos os bancos, né? E não são iguais, você assusta um pouco. Eu fiz assim, e a gente fica assim, nossa, e agora? Como é que eu vou ter que aprender tudo? Como é que eu vou saber de todos? Né? E isso assusta. Né? Mas depois a gente vai pegando e vai aprendendo e conhecendo as pessoas também, e aí vai facilitando. E isso dá um conforto muito grande em atender o cliente, porque quando a gente fala para o cliente qual que é a melhor condição, quando a gente sugere alguma coisa, qual banco que tem a ver com o perfil do cliente, isso é muito confortante, assim, dá uma satisfação muito grande. A gente poder entender um pouco de cada para poder passar isso para o cliente. E não apenas naquilo que a gente quer, que a gente conhece, não estar engessado, pensando no que você oferece, e sim naquilo que o cliente realmente precisa. Sempre, né? Precisa ir um pouquinho além. E quais são os maiores desafios que você enfrenta sendo correspondente bancária, especialista em crédito imobiliário? Um dos grandes desafios, eu acho que é a comprovação de renda, né? E a informação mais transparente. A gente pede sempre para falar tudo. E a comprovação de renda no país é complicado, né? Temos um imposto elevado, né? Então, e temos muita renda informal ainda, né? Facilitou bastante, mas ainda existe muita renda informal. Hoje tem pessoas que a gente pede os extratos bancários e fala assim, então, mas eu tenho uma movimentação na poupança. Eu fiz, então, mas poupança é para poupar, não é para movimentar. Então, para o mercado financeiro é como se você não existisse. Aproveitando esse gancho, né, tem muita diferença dos bancos privados para a Caixa, ou, enfim, para o Banco do Brasil, que são bancos públicos, com relação à comprovação de renda informal? Porque muitos dizem, a Caixa não considera mais renda informal. Aí outros... pesquisando, né? Eu não sei exatamente. A Caixa vai considerar até 2.400 se for renda informal no Minha Casa Minha Vida. Como é que está isso nos bancos privados? O cliente, sendo empresário, sendo autônomo, alguma coisa, ele consegue comprovar via extrato uma movimentação bancária, mesmo que ele não tenha conta naquele banco, por exemplo? Então, muitas vezes, para abrir a conta, precisa de uma renda mais formal, né? Um imposto de renda. Alguns bancos são bem claros nisso, mas na hora da aprovação do crédito, existe uma análise mais ampla em relação a isso. Né? Então, a gente verifica isso. E tem também não só o extrato, a documentação física, mas também o histórico do cliente no mercado. Muitas vezes, o banco tem uma base de quanto é a renda. Outro dia aconteceu uma coisa interessante, que eu atendi um cliente, a renda dele em torno de 15 mil. E aí, na hora que a gente foi cadastrar, apareceu lá uma média de 22 mil. E aí, com isso, a gente conseguiu aprovar o que ele realmente precisava, que a renda formal não dava. E aí, ele fez assim, mas como assim? Como você sabe dessa renda? Eu não falei essa renda. E aí, eu questionei, eu fiz assim, não, mas você movimenta? Você tem alguma outra renda informal? Ele fez, Carla, eu presto consultoria, mas eu não estou declarando isso, né? Como você ficou sabendo? Então, assim, os bancos, eles têm ideia. Até porque a gente também utiliza, hoje em dia, os bancos, da ferramenta do Open Finance. Então, eles conseguem verificar, mais ou menos, a movimentação de um ou outro. E a questão do rating influencia também ou não tanto? Bastante. Você fez um comentário interessante, né? Existem bancos, hoje, que mudam a renda de acordo com a segmentação.
e era assim com todos. Atualmente, alguns privados já não trabalham mais assim. Eles trabalham com segmentação, né? Mas, além da segmentação, o rating interno, externo e interno do cliente. Mas voltado mais para quê? Para o relacionamento. O que esse cliente agrega ao banco? O banco, ele não quer o cliente que só pague boleto, que só pague o financiamento imobiliário. Ele quer um cliente que tenha relacionamento com o banco. Então, o cliente ele tem um débito automático, ele tem um cartão de crédito, ele movimenta a conta, ele vai ter uma pontuação maior. Né? Tem bancos, inclusive, que no próprio aplicativo aparece. Você tem uma pontuação de tanto, mas você pode chegar a tanto e melhorar a sua renda. Para isso, você precisa fazer um Pix, fazer alguma coisa assim. Por isso que muitas vezes crescendo. os bancos pedem para o salário da pessoa cair naquele... Também, no banco isso também agrega, porque não só agrega, mas também traz uma fidelidade. Se eu recebo a minha renda aqui, provavelmente eu vou pagar minhas contas aqui. Movimentar. Eu vou movimentar, exatamente. Né? Então, isso atrai. Carla, tinha uma época, eu não sei se ainda tem isso, mas e se você vai lembrar, acredito que sim, que para você provar, né, sua renda, era só movimentar a sua conta. Por exemplo, vou fazer o financiamento agora. Então, 3 meses antes já começava a movimentar, a fazer depósitos na conta para o banco ver que eu tinha essa movimentação na minha conta. Isso hoje em dia ajuda também ou não mais? Sempre o banco ele vai pegar o histórico. O histórico do cliente, seja em crédito, em movimentação, em assiduidade, com pagamento, sempre vai ser analisado. Tá? É uma das coisas que o banco mais coloca em relação a crédito. A capacidade de pagamento. Tá? Então, se eu tenho uma movimentação, eu sempre falo para os clientes, receba o seu pagamento na sua conta corrente. Né? Tem gente que fala assim, não, mas eu recebo por fora, recebo em espécie. Eu falo assim, além de falta de segurança, né? Você não está utilizando o meio correto de você poder comprovar sua renda. Né? Então, existe sim, e o banco pede, ele geralmente pega a movimentação, às vezes até a renda. O gerente atualiza a renda do cliente pela movimentação, que ele tem uma movimentação constante. Porque uma movimentação, um crédito esporádico não é analisado, não é considerado pelo banco. Né? Eu tenho créditos de 1.000, 2.000, 5.000, aí de repente chegam de 50 mil. Aquele crédito não vai ser considerado porque foi uma coisa atípica. Então, considerado, sim. Aqui no nosso bate-papo, você falou você usou um termo assim, você fala assim, a gente tem que oferecer para o cliente não o que a gente quer, o que é o melhor para ele, né? Não algo engessado. Como que você faz para fazer a análise desse cliente, para oferecer o melhor produto ou o melhor banco para esse cliente? Eu sempre gosto de conversar inicialmente com o cliente para entender qual que é a realidade dele, o que é que ele precisa. Nem sempre o banco mais barato é o melhor. Sabe aquela história do barato sai caro? Né? Então, eu sempre converso com o cliente. Por exemplo, eu estou com um cliente que ele está na França, né? E o vendedor está no interior da Bahia. Como vai assinar esse contrato? Né? Se não for com um banco que já esteja atuando com contrato digital. Né? Então, não adianta, eu quero mais barato. O barato não vai atender. Né? Então, assim, a gente sempre sempre busca o que é a necessidade do cliente, o que ele precisa para realizar o sonho. Né? Eu quero o banco que seja mais rápido, eu quero o mais barato de todos. Então, assim, o que é barato para você? Porque esse negócio do barato e caro é muito relativo. Né? Uma vez, uma empresa, né, que atendia vários clientes, uma empresa, inclusive, de investimentos, também fazia financiamentos. E aí, eu falei assim, Carla, por favor, atende esse cliente. Ele é um cliente private. Né? O private ele é acima do segmento de alta renda padrão dos bancos. E aí ofereceu um banco que não tinha na cidade do cliente, né? Um banco regional,
Aí eu ofereci um banco regional, que não tinha na cidade, um cliente super ocupado, viajado, um tipo de contrato que tinha que ser assinado num cartório, né? Então, assim, totalmente fugindo. Aí ele fez, mas o cliente pediu o mais barato. Eu fiz assim, então, mas qual que é o perfil desse cliente? Você conversou? Não, eu só recebi informação que é o mais barato. Eu fiz, então, a gente precisa fazer a segunda parte. Conhecer o cliente, entender o cliente, saber qual é a realidade dele. O barato, para ele, pode não ser o barato para você. Né? Então, assim, a gente tem que entender que não é para mim. Né? Eu tenho que fazer como se fosse para mim, como se a melhor coisa. Né? Mas não do que eu quero, do que eu gosto. Eu tenho que entender qual que é a realidade do cliente. O ideal é sempre poder conversar com o cliente. Eu recebo indicações de corretores, de imobiliárias, de cliente que me indica cliente. E eu sempre peço, eu preciso conversar com o cliente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas quem conversa com o cliente sou eu. Eu fiz, então, às vezes está na vírgula que a gente consegue fechar um negócio e entender a diferença. Sim. Carla, e para aqueles clientes que vão começar agora pela busca do financiamento imobiliário, quais são os principais aspectos que eles têm que levar em consideração? A documentação extremamente correta, trabalhar com o seu histórico, ver a sua renda, apresentar a sua renda, trabalhar a sua renda cada vez mais correta, ser o máximo assíduo, né, nos seus pagamentos, porque o histórico, a capacidade de pagamento sempre vai ser, como eu já falei, sempre vai ser referência para banco, seja para fundo, coisa assim. Então, e principalmente comprar aquilo que está dentro da sua capacidade de pagamento. A pessoa não tem que pensar só na prestação. Né? Eu sempre deixo bem claro que banco não é imobiliária, banco não é corretor, banco não vende imóvel. Mas o banco, ele precisa ter o pagamento feito. E caso não aconteça, infelizmente, o imóvel vai para leilão. Né? Então, assim, o banco não quer vender seu imóvel, ele não ganha dinheiro vendendo imóvel, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. Né? Então, mas o cliente ele precisa se preocupar com a capacidade dele de pagamento, saber que não é só uma prestação, que envolve um IPTU, que envolve um condomínio, que tem outros gastos, custos na vida da gente, inclusive para curtir, né? E principalmente no início também do financiamento, né? Como falou do ITBI. Exatamente, registro. Sempre, você falou uma coisa muito importante. Sempre deixar para o cliente... deixar claro que ele precisa dessa reserva. Às vezes a pessoa fala, mas eu quero financiar. O banco tem limite. A maioria financia até 80%. Alguns bancos chegam a 90%. Só que dentro desse percentual, as custas embutidas, caso queira financiar. Né? Então, não adianta falar assim, mas e aí depois agora? Tem gente que não faz as perguntas, ele fala assim, mas eu não tenho, não pode colocar tudo junto? Não, não pode. A gente tem que ter, pode dentro do percentual. Então, se não tem, segura mais um pouquinho, verifica, né? Outra coisa que, às vezes, tem gente que fala assim, mas eu quero financiar, em minha casa nova, estou muito ansiosa, eu vou fazer os planejados. Gente, aí o crédito está aprovado. E eu falo assim, olha, depois do crédito aprovado, estátua, sabe? Porque não faz nenhum endividamento, não faz nenhum comprometimento com a sua renda. Exatamente. O banco, ele roda o motor. E se seu crédito for comprometido, a carta de crédito aprovada, dependendo da situação, ela pode ser cancelada. Tem algumas instituições que cancelam. Eu já ouvi um caso num bate-papo com uma outra pessoa que trabalha com financiamento, falando que a pessoa foi pedir empréstimo para pagar a entrada do apartamento. E aí o banco não financiou, porque ele tinha um empréstimo que acabou de fazer. Então, aí que vai o seu auxílio realmente na contato com o cliente. Você tem que dar 50 mil de entrada e vai financiar o resto. Tá bom, ele pegou no banco 50 mil, aí o financiamento não foi aprovado, porque ele tinha que pagar a parcela dos 50 mil. Então, aí tem gente que fala assim, mas eu faço um consignado. Só que entra, né? É por aí. Né? Então, assim, muito bom, mas a gente tem que saber que tem um percentual máximo de renda que pode ser comprometido, dependendo. Algumas instituições chegam um pouco mais, 30%, 35%, mas não pode ultrapassar. Eu tive um cliente que, assim, na semana de emitir o contrato, praticamente, né? Ele comprou um trator. Quer dizer, estava tudo certo, e aí, na hora de emitir o contrato, cancelou, crédito cancelado. Eu fiz assim, como assim?
Aí, ele foi falar, a gente foi questionar, né? Não, é porque assim, ó, mês passado teve uma grande oportunidade, né? Você sabe que eu sou agrônomo, né? E tal. E aí, um trator maravilhoso com preço fantástico. E aí, cancelou o crédito. Eu falei assim, então, né? E a corretora desesperada, ela fez, Carla, eu fiz assim, não dá. 2 mais 2 tem que dar 4, não dá para dar 5. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E é algo que eu falei aqui na abertura, que o financiamento é um investimento de longo prazo. Então, assim, quem vai fazer o financiamento imobiliário, tem que ter na cabeça que vai ser de longo prazo. Claro que o ideal é tentar pagar o quanto antes, não em 30, 35 anos. Mas as pessoas têm que ter um planejamento para, caso venha acontecer algo, ela ter a reserva para poder pagar esse financiamento. Fabi, você falou uma coisa bem interessante. Você sabia que existe um estudo que a média das quitações dos imóveis é em torno de 7 a 12 anos? Eu já ouvi dizer, eu ainda não cheguei nesse ponto, mas eu vou chegar, tenho fé em Deus que eu vou chegar. Mas aí é interessante por quê? Porque, na verdade, o quê? Geralmente, né, o salário de cada um, a renda das pessoas vai aumentando. E como a maioria faz pelo sistema saque, que a parcela vai reduzindo, chega um ponto que você fala assim, poxa, mas aquilo que eu pagava, agora dá para pagar 5 parcelas de vez. Né? E fora que a inflação acaba comendo o valor dessa própria parcela, né? A inflação depois de 5, 10 anos acaba comendo. E aí algumas pessoas falam assim, aliás, inclusive aconteceu comigo, né? Primeira vez que eu fui financiar o imóvel, eu estava nesses cursos, e eu lembro que eu cheguei e perguntei para um economista, eu fiz assim, olha, a gente está em dúvida agora, estou procurando um imóvel, meu marido, nosso primeiro imóvel, e aí, você acha que eu devo financiar? Antigamente, a visão dos economistas é que nunca, jamais. Você vai pagar 3 vezes o valor do seu imóvel, né? Então, não faz isso. E aí, mora de aluguel e junta dinheiro. Gente, assalariado no Brasil não existe isso. E não é real essa questão dos 3 imóveis que você vai pagar. Mas aí que tá. Olha só. Nós tínhamos você FGTS tem que ter muita disciplina para guardar o dinheiro. Pagar o aluguel e guardar o dinheiro. Não, mas a conta não fecha, porque tudo você tem que. Aí vem filho, vem isso, vem aquilo. Cara, entrou a fralda descartável na sua vida, ferrou. Você não consegue mais juntar como antes. Então, a gente resolveu contrariar. Compramos nosso imóvel. Com 3 meses do nosso sonho realizado, nós fomos transferidos para outra cidade, né? E aí, eu sempre tive isso na cabeça como cliente, né? Mas também como gestora, como gerente, né? Financia num prazo maior. Mas vai ter juros sobre juros? Vai. Só que o financiamento, diferentemente de outros tipos de empréstimos, ele traz para o valor presente, traz o saldo para o valor presente. Então, ele elimina os encargos, juros. E aí, o que acontece? Fizemos em 30 anos. E como a gente mudou, a parcela ficou dentro praticamente do aluguel. Nós alugamos esse imóvel. Quem quitou meu imóvel? O inquilino. Ele que paga. Entendeu? E aí chegou um ponto que o aluguel já sobrava e depois a gente foi amortizando com a FGTS, e depois com recurso próprio você vai amortizando. E você quita num prazo muito menor. Só que você tem um conforto de saber que, como você falou aí muito bem, a aquisição de imóvel é um investimento e que faz a gente feliz, né? Todo investimento deixa a gente, né, para cima. Não é uma dívida que você está ali como um carrasco, eu tenho que pagar. Então, ele tem que vir suave na sua vida e tem que deixar um espaço para que você viva outras coisas na sua vida e que tenha outras oportunidades também. Né? Então, deixar uma parcela que fique tranquilo no seu orçamento, que você consiga fazer viagens, que você consiga fazer investimentos, que você consiga se proporcionar algo bom na sua vida sem precisar estar travada porque tem que pagar a parcela. Com certeza. Sim. Você também falou uma outra coisa que foi bem interessante. Eu fugindo aqui do nosso roteiro, mas é porque um assunto vai levando o outro, né? Que não é de interesse para os bancos, né? Retomar o imóvel das pessoas para leilão, enfim. Essas pessoas que não conseguem pagar o financiamento, surge algum imprevisto, o que elas devem fazer? Qual é Carla, eu não vou conseguir pagar a minha parcela do financiamento. Qual é o primeiro ponto que elas devem fazer? Olha, qual o motivo que não vai conseguir pagar? Aí volta a história.
entender qual que é a realidade do cliente, entender qual a situação. Eu não vou conseguir pagar porque a parcela está muito alta, mas se eu conseguir, né, alongar mais, né, se eu tiver prazo. Às vezes a pessoa pagou 10 anos e depois de 10 anos pagando o imóvel corre o risco de perder, né? Então, eu consigo alongar mais e enquadrar no meu orçamento? A gente tem que estudar, saber qual a situação do cliente. Mas, assim, num caso extremo, não tem como. Não vou poder pagar mesmo. Antes de começar a juntar uma parcela e outra que realmente vai correr um risco, tá? Se você não tem possibilidade de tentar estender isso um pouco, ou com um empréstimo para poder só momentâneo, vende o imóvel, aluga o imóvel, vai morar com o valor do aluguel que dê para pagar essa parcela. Mas, assim, procurar situações, não é uma reestruturação financeira que consiga resolver para que não haja a perda desse imóvel, né? Porque a maioria das pessoas ficam naquela coisa de, mas eu vou resolver, Não só em relação ao imóvel, mas muita coisa na vida. Sim. Mas vai acontecer. E não acontece. E deixa explodir. Então, isso não pode. Faz um plano, né? Diferentemente, por exemplo, de casos que a gente já teve vários clientes, inclusive, que, não é a parcela do imóvel. Eu estou devendo o IPTU, estou devendo o condomínio, meu imóvel, e por esse tipo de dívida, o imóvel também vai para a penhora, né? Vai para leilão, né? Então, eu estou devendo, tem algum protesto no meu nome e o banco não me empresta mais nada, eu não consigo resolver. E eu vou perder meu imóvel porque meu IPTU já está devendo há 2, 3 anos. Para esse tipo de coisa, a gente tem solução. O próprio imóvel do cliente serve como garantia, através do home equity, o crédito com garantia de imóvel, né? A gente pode usar esse próprio imóvel para salvar. E aí eu acho muito legal, porque a gente não salva... eu enxergo que a gente não salva um imóvel. A gente salva a história de uma família. A gente salva um lar. E a gente trabalha muito com isso também. Né? Clientes que estão em situação, assim, de dificuldade, com dívidas, protestos, IPTU, coisa assim, que a gente consegue voltar, reestruturar e alongar isso aí. Mas aí teria que ser um especialista em crédito imobiliário. Então, se a pessoa está numa situação assim, ele deveria procurar um especialista em crédito imobiliário. Uma pessoa que entenda para poder ajudá-lo a fazer a reestruturação financeira. Entendi. E você salvar. Eu já ouvi de cliente assim, Carla, você salvou a história da minha família. Carla, a gente estava quase se separando, porque a gente brigava tudo, porque ia perder casa, por uma situação que um ou outro, né, deixou acontecer, enfim. E ela falou assim, você salvou, eu vi uma luz no fim do túnel. Gente, isso é prazeroso. É você salvar histórias, sabe? Assim, você ajudar, você agregar. Né? A gente não está aqui... imagina você ter o prazer, né? E aí eu falo, você ter prazer, você ganhar dinheiro tendo prazer em realizar sonhos, em trazer alegria para as pessoas. Isso é fantástico. Fantástico. E quais são as diferentes linhas de financiamento imobiliário que os bancos privados oferecem hoje em dia para os seus clientes? Olha, tipo de financiamento no crédito imobiliário, a gente vai mais pelo tipo de amortização, tá? Se é saque, se é price. Tem bancos privados que não têm price, tá? Tem bancos privados que cobram, utilizam um percentual menor quando a pessoa vai fazer price. Então, por exemplo, eu quero fazer price nesse banco. Ok, só que para essa situação, você só pode comprometer 15% da sua renda. Então, muda. Né? Vai ser 30, 15. Ao invés de ser 30, 15. Então, você tem que ter uma gordura maior no seu ganho. Tem bancos que trabalham com sistema mix, que ele começa um pouco price, depois muda para saque, só que a taxa já é maior. E tem bancos que têm price, mas às vezes a taxa é maior também. Geralmente, os bancos públicos trabalham mais na mesma condição de saque ou price. Mas tem banco privado que trabalha, mas com percentual diferenciado. A maioria faz saque, na verdade. Carlos, você estava falando aqui do saque, do price. Só uma dúvida. Quando a gente vai fazer o financiamento, a gente pode escolher qual a gente quer? Se a gente quer o price ou o saque? Porque eu sei que nos meus 2 financiamentos, eu estou no segundo, né? Eu não tive essa oportunidade de escolha. Eu não me recordo, assim, né?
Eu não sei se já vem naturalmente no contrato ou se nós clientes podemos escolher. Você não só pode, como deve. É a sua história, é o seu contrato. Quem decide é você. Aí a gente volta àquela conversinha do começo. Entender o cliente, qual que é a realidade dele, né? Para saber o que é melhor. E aí tem gente que pergunta assim, o que é mais barato? É saque ou price? Depende da sua realidade. Eu já tive situação de cliente que falou assim, olha, eu não posso, eu preciso de um apartamento nessa condição, com tantos quartos, mais ou menos até esse valor, porém, eu não posso passar de tanto no meu valor de parcela, né? E a saque não enquadrava. Exatamente. Né? E aí fez a price, porque a price se igualava praticamente ao valor de aluguel do cliente. Então, a gente precisa entender a realidade do cliente. A outra coisa é que, assim, o pessoal fala assim, se você levar 30 anos pagando saque, 30 anos pagando price, a saque tem um custo menor. Porém, depende da realidade. Se amortizar antes, vai se equiparar, talvez. Independente disso, uma coisa que é interessante é que você também pode fazer portabilidade. E na portabilidade, muita gente não sabe, pode-se mudar o tipo de amortização. Se você está saque, você pode mudar para price, e da price pode mudar para saque. Então, isso é interessante. Mas quem decide é o cliente, a condição que ele pode. Podia escolher. Então, desculpa te cortar, só um detalhe importante. Quando você faz a portabilidade, mas no seu financiamento, se você quiser mudar, você não pode. Você pode entrar em contato com o banco, sim, em algumas situações. Você quer ver uma situação interessante em relação à portabilidade? Muita gente fala assim, vou fazer a portabilidade. E não conversa com o próprio banco. Antes, pelo menos nos bancos privados, tem essa condição, né? Alguns permitem isso, porque o cliente já está dentro do banco, ele não vai querer perder. Então, assim, a taxa de juros baixou, a Selic baixou muito, Sim. Tá? E não quer dizer que se a Selic baixar, a taxa baixa, Sim. tanto é que não aconteceu. Não sei se você lembra isso, a gente conversou isso há Sim, alguns meses, sim, lembra? Eu falei, sim. não tem nada a ver. E não baixou, muito pelo contrário, agora aumentou. Tá? Só que a taxa de juros baixou, por exemplo, como aconteceu na pandemia, na época da pandemia, que isso não volta mais, gente, com fé em Deus. A taxa baixou radicalmente, né? Então, aquela pessoa que estava pagando 10, 8, 10 de juros, fez a portabilidade. Precisava? Às vezes, nem sempre. Dentro do próprio banco, você liga, negocia e você consegue resolver. Os bancos conversam sobre isso. Aconteceu comigo na prática, exatamente isso. Que bom. Eu tinha um financiamento da minha casa pelo Itaú e pedi para o meu gerente renegociar. Ele falou, não, porque até saiu no jornal, até dando a dica na TV. Sim. Renegocie. Aí eu falei, tá bom, eu vou para a Caixa, que era um banco ao lado, inclusive, do meu Itaú. Eu tinha uma agência personalité, era um banco ao lado da Caixa. Aí ele falou, vai, não posso fazer nada. E, por acaso, eu demorei um pouco para ver esse processo. Eu acabei indo na Caixa, vi a taxa que eles iam me dar. E eu demorei um pouquinho, eu falei, eu vou passar lá de novo. E ele me deu uma negativa de novo. Só que a hora que eu estava saindo, ele falou assim, liga aqui no financiamento do Itaú, porque ele não cuidava disso. Eu ia falar Aí ele exatamente falou assim, liga aqui nesse central de financiamento. Na hora que eu liguei, a central de financiamento falou no mesmo minuto. Sim, senhor, só um minuto. Eu posso baixar a sua taxa para... Era 8,6, era 8,3 a Caixa, baixou para 8,6. Não, 8,3 eu não consigo, mas 8,6 eu consigo. Era muita pouca diferença. Não valia a pena a portabilidade mais. Eu voltei na minha agência e falei assim, não quero mais você como meu gerente. Eu tirei ele. O que acontece? Infelizmente, tem a falta de informações por muitos profissionais, né? Em várias profissões, né? E aí, às vezes, isso realmente não é decidido com o gerente. Ele não tem autonomia para isso. Mas ele tem a obrigação de saber informar para o cliente que existe um canal específico dentro do banco que ele pode fazer isso. Exato, né? Então, é muito interessante. E outra coisa, às vezes, mesmo com a taxa menor no outro banco, o cliente tem que fazer conta. Isso que eu ia falar, né? igual no caso dele, desculpa te cortar, que ele falou que na Caixa, vamos supor, estava 8,3 e o Itaú conseguiu chegar no máximo 8,6, mesmo assim ainda compensava ele manter no Itaú, porque ele ia ter que pagar a documentação toda de novo. Ele ia pagar a avaliação e ele ia pagar o registro do imóvel. TBI não, porque o imóvel continua no seu nome. Né? Então, a gente tem que fazer conta. Tem alguns casos que eu falo assim, olha, eu tenho 100 mil de saldo devedor, né? Um exemplo.
E aí, quanto eu vou ter custo de avaliação? A avaliação hoje em dia está bem menos, mas teve uma época que a avaliação era mais de R$ 3.000. Falar, você vai gastar 3.000 de avaliação, mais 1.000 e alguma coisa de registro. Se você pegar esses 5.000 e amortizar o seu saldo devedor, né, que é um valor que você teria que pagar à vista, né, para cartório, para banco, se você pegar esse valor e amortizar o saldo devedor, você vai pagar bem menos juros, vai compensar, né, mais do que você fazer a portabilidade. Portabilidade é interessante, mas precisa fazer conta e não é para todo mundo. Sim. Você tocou em 2 assuntos interessantes aqui. Primeiro, que vocês dois falaram, é sobre o gerente do banco. Na verdade, eu acho que falta muita informação para as pessoas mesmo, para o cliente final. Porque quando as pessoas querem fazer o financiamento, o que vem na cabeça? Eu vou na agência do banco e eu vou fazer o financiamento. Te falo por experiência própria. Eu tinha meu financiamento do meu primeiro imóvel, na época da pandemia também. E aí surgiu uma oportunidade lá de trocar de imóvel. E aí eu queria saber se eu teria condições, como que seria o financiamento. E aí nós fomos. Só que eu estava decidida que eu não queria a Caixa, porque o meu atual financiamento era a Caixa. Mas a gente chegou a procurar a Caixa, não tivemos sucesso, e aí então a gente foi no nosso banco, que era o Itaú, onde a gente tinha a nossa renda lá. E aí foi quando o gerente falou, não, deu o telefone pra gente, falou, vocês procuram esse telefone aqui não é na agência que vocês procuram. E na minha cabeça eu achava um absurdo, porque eu achava que era o gerente que tinha que me orientar. Eu falei, poxa, mas eu tenho uma conta aqui e o gerente tem que me orientar. E aí depois, liga aqui, liga ali, vai aqui, vai lá. Eu já tinha desistido, eu já falei assim, não vamos trocar de imóvel, não vai dar certo o financiamento, a gente não vai conseguir, vamos ficar aqui com o nosso mesmo. Mas até que eu caí sem querer, através do SP Imóvel mesmo, eu caí numa empresa que é de correspondente bancário, buscar crédito, e aí eles me orientaram tudo e explicaram. Por isso que eu falo, para o consumidor final, falta essas informações. Então, falta mesmo, e por isso que o banco nos contrata, né? E eu falo assim, eu já ouvi muita coisa de cliente, cara, eu estava desistindo, eu tentei várias vezes, eu fui no banco e falaram que não... Eu cheguei a ouvir, que falaram assim, olha, você não tem capacidade de comprar imóvel, olha, continua no aluguel. Assim, eu ouvi coisas absurdas. E de repente, você me deu a esperança que nem eu estava acreditando mais, né? Então, assim, uma das coisas que eu tive, né, comigo, quando eu resolvi criar a Carla Financia, né, a trabalhar com a Carla Financia, é que a gente está ali para realizar sonhos e para respeitar o sonho do outro, né? Não fazer com que o sonho vire um pesadelo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A gente não está falando de uma bolsa, de um sapato que o cliente está comprando. Então, tem que ter cuidado, tem que ter carinho, tem que ter respeito, né? Atenção. Exatamente. Né? E aí... Quando eu era gestora também de crédito imobiliário, né, na plataforma, eu atendia todas as agências. A gente dava treinamento e tal. Só que vamos tentar entender um pouco de cada coisa sem também crucificar o gerente, né? Eles têm metas absurdas, né? Eles precisam vender vários produtos para garantir um emprego, diferentemente de um banco público, né, que são concursados, coisas assim. E que se ele não cumprir meta, ele perde mesmo o emprego, né? E os bancos estão cada vez mais agressivos, né? E ele tem que vender produtos que acelere a pontuação deles para esse cumprimento. O financiamento imobiliário é um dos últimos produtos que estão lá na prateleira. Porque não é um produto que ele vai entrar e vai fazer na hora. Ele consegue aprovar de imediato. Eu sempre falo isso, o gerente consegue aprovar de imediato. Mas ele não consegue dar continuidade, ele não consegue dar andamento. Por quê? Seria humanamente impossível. Sim. Ele tem que vender investimentos, ele tem que vender seguro, ele tem que vender empréstimo, atende cliente pessoalmente, atende cliente no WhatsApp, faz visita. Então, por mais que ele queira dar atenção, ele não consegue, né? Então, seu processo que você acabou de sair da mesa dele vai para a gaveta. E aí, no final do dia, se ele conseguir, se não tiver outros produtos que ele tenha que cumprir no mesmo dia, porque tem hora, por exemplo, investimento tem hora para fazer alguns investimentos, né? Sim. Porque senão fecha. Ele vai para o dia seguinte, vai para o dia seguinte, vai para outro. Eu acho até bom ter um departamento especializado. Por exemplo, também o Itaú acho. funciona super bem. Aí, sim, e aí não só do Itaú, o Bradesco, até todos os bancos hoje em dia fazem isso. E por que os bancos nos contratam? Justamente em respeito ao cliente, né?
o banco passou a contratar antigamente de algumas empresas específicas e depois cresceu, né, a profissão do correspondente bancário, justamente por isso, para que E aí eu falo, é o banco que está por trás, porque é o banco que nos paga, né? Então, isso é respeito ao cliente. Olha, o meu gerente dentro da agência, ele não consegue te atender da forma que você merece e precisa. Mas você pode contratar um correspondente que não tem custo, quer dizer, a Carla Financeira não tem custo para o cliente, né? E que vai fazer todo o trabalho junto ao vendedor também. Às vezes, tem alguns correspondentes que também faz a parte de despachante. Então, todo cuidado com o cliente, né? Se ele precisar, também está indo e vindo ao banco, né? Tá questão de segurança, de comodidade. Então, é muito mais prático. Mas hoje em dia, se eu tiver algum problema com o meu financiamento, qualquer coisa que eu precisar de algum suporte, aí eu tenho que entrar no canal, no setor aí de financiamento, ou eu procuro um correspondente bancário? Não necessariamente o que eu fiz, o meu financiamento. Entendi. O correspondente bancário, ele não tem acesso depois da emissão do contrato. Tá. Ele pode orientar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu sempre, quando a gente conclui o processo, eu falo assim, olha, precisando de alguma coisa, olha, daqui a 2 anos você vai usar seu FGTS para poder amortizar. Eu não consigo tratar desse processo junto ao banco, mas eu consigo te ajudar. Então, se precisar de alguma coisa, me liga, eu vou te orientar, eu vou te falar qual a documentação necessária para que não gere pendência, né? Às vezes, até os bancos mandam uma parte da documentação, mas depois fica pedindo outros documentos, devida análise. Então, a gente já olha para poder mandar a documentação completa, não gerar pendência. Em relação à amortização também, muitos clientes me ligam depois e... cara, eu quero amortizar e eu quero saber... O gerente falou isso. Então, para isso também, os bancos criaram canais específicos, porque são pessoas especialistas nisso, né, no imobiliário, que vai te dar um retorno muito melhor. Por exemplo, quando você ligou para poder falar da portabilidade... a pessoa te atendeu e resolveu o que você precisava, né? Porque são especialistas nisso. Então, é interessante. Não é o gerente, mas tem um funcionário próprio para poder também Então, teria que ser esses canais específicos de cada banco de financiamento imobiliário, depois que já está com o financiamento em andamento. Carla, você já falou 2 vezes aqui de amortização. E a gente, nos bastidores, também, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu sei, a gente já até entrevistou outras pessoas aqui no canal e já falamos, mas é sempre bom reforçar aqui, porque muitas pessoas se confundem um pouco. Tem aquela clássica pergunta: o que é melhor, amortizar o prazo ou o valor da parcela? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta, porque aí você já explica de uma vez, porque muita gente se confunde e fala assim, mas é melhor eu amortizar a última parcela. E eu não sei se isso é possível, porque quando eu vou amortizar... pagar de trás para frente. Dá para amortizar de trás para frente. Muitas pessoas falam isso. Quando eu vou amortizar o meu, não sei se é todo banco, eu não sei, não me dá essa opção da última, de trás para frente. Ele só pergunta. Quando eu vou fazer a simulação mesmo, ele pergunta o prazo ou o valor da parcela. Aí você pode escolher. Mas ele não deixa eu pegar lá a última e pagar a última, pagar de trás para frente. Isso é possível? O que é melhor? Explica um pouco para a gente. Vamos lá. Primeira parte. O que é melhor? Amortizar a parcela ou amortizar o saldo? Né? Aí eu volto àquela questão lá do início. Vamos conhecer a realidade do cliente? O que você está vivendo nesse momento? A sua parcela está confortável no seu orçamento? É melhor pagar o saldo. O saldo sempre vai gerar um custo menor para o cliente. Sempre. Eu falo assim, 99% das vezes é melhor amortizar o saldo. Porque quando você amortiza o saldo, você vem com o saldo para o valor presente. Então, elimina juros, seguros, taxa de administração. Muitos clientes até falam assim, Carla, eu liguei no banco, eu recebo aqui o boleto todo mês, a atualização do boleto, e tem lá o saldo devedor, 100 mil. Eu liguei para o banco falando que eu ia quitar, e ele falou que não tem desconto. Né? Que é esse saldo, e realmente não tem desconto, é muito melhor do que desconto. Por quê? Porque aquele saldo está atualizado no valor presente. Mas se você pegar, somar todas as parcelas que faltam, você vai ver que não é 100 mil, que é 180 mil que está lá para você amortizar, para você quitar, né? Então, o banco, ele elimina, ele traz para o valor presente. Mas, você chega para mim e fala assim, Carla, eu estou enlouquecendo.
aconteceu isso, eu engravidei, era para vir um filho, vieram 3. Meu Deus. E eu não estou conseguindo pagar. Foi uma coisa que foi além do planejamento. Eu não estou conseguindo pagar a minha parcela. O que é mais barato? Amortizar pela parcela. Sim. Porque eu vou fazer com que o valor da parcela se enquadre no meu orçamento e eu não corra risco de ter atrasos, muito menos de perder meu imóvel. Então, sempre que o cliente fizer uma pergunta, né, tem mais 2, 3 perguntas por trás, porque ele tem que saber, a gente tem que saber qual que é a realidade do cliente. O que é melhor para mim nem sempre é melhor para você. O que é barato para mim não é barato para você. O que é alto, o que é baixo, enfim. A gente sempre tem que entender qual que é a realidade do cliente e não dar a nossa opinião pessoal se isso é melhor ou não. Exato. É o que eu sempre sugiro, né? E falando lá de trás para frente... Falando de trás para frente. As pessoas misturam muito com financiamento de carro. Eu pago a primeira e pago a última. Pago a primeira e pago a última. No financiamento imobiliário, você amortiza valor de parcela ou valor de saldo. Consequentemente, quando você amortiza o saldo devedor, ele elimina as últimas parcelas, né? E as pessoas começam a entender que, eu paguei de trás para frente. Não é, tá? Ele amortizou o saldo devedor e aí, consequentemente, ele eliminou as últimas parcelas. Tinha esse entendimento. Você, amortizando o saldo, você está amortizando as últimas parcelas. É isso, né? Só que quando a gente fala amortizar a última parcela, a parcela ela é composta, né? Tem a amortização, os juros, os seguros, o MIP, o DFI-MIP é morte e invalidez permanente, DFI, que é danos físicos do imóvel, e taxa de administração. Quando você fala em pagar a parcela, você está pagando tudo isso, Sim. Tá? E a pessoa diz, mas é bem mais barato. É bem mais barato, mas está com tudo isso. Sim. Quando você amortiza o saldo devedor, você está eliminando tudo isso. Então, você não está pagando a parcela, tá? Então, sai muito mais barato. É bem mais vantagem. E só puxando um gancho aqui, a gente não falou ainda, não sei se está aí, mas MIP e DFI, né? Que é morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Muita gente pergunta, mas eu não posso fazer... eu tenho um seguro residencial mais barato e não dá para fazer o seguro residencial? Não tem nada a ver com seguro residencial. Eu sempre falo com o cliente, faz seu seguro residencial que vai te ajudar em outras coisas. Os seguros do financiamento imobiliário, eles são obrigatórios, né? Infelizmente, recentemente, a gente teve uma situação no Rio Grande do Sul, né? Sim. E as pessoas que tinham financiamento imobiliário... elas estavam cobertas com o seguro, né? Tanto no caso de óbito, né? A família passa a ter o imóvel quitado, como também no caso de danos físicos, que a gente consegue ter essa estrutura, ou Sim. recuperar o imóvel, ou ter o valor em si para poder adquirir outro. Então, os seguros são obrigatórios e foi criado para proteger as famílias. Bacana. É importante ter mesmo. Carla, eu fiz uma pergunta aqui sobre a linha de financiamento, né? Para orientar o cliente qual o melhor escolher. Aí você me falou do saque e do price. Me corrija. Até mesmo para ver se eu estou errada e aprender, e as pessoas também devem ter essa dúvida. As linhas de financiamento não seria se eu vou financiar através da TR ou da poupança? Tá, desculpa. Também tem isso, sim. Né? Principalmente na época da pandemia, teve muito financiamento de taxa, poupança, porque a da poupança é nova, não é? Relativamente nova, e foi muito forte na época da pandemia, que muita gente, os bancos começaram a lançar, alguns fizeram propagandas muito fortes. E não são todos os bancos que têm também, né? Isso, fizeram propaganda muito forte sobre isso. Nem todos os bancos têm. Só que, assim, a gente tem que conhecer o momento, né? Eu tive cliente que falou assim, Carla, mas essa aqui tá mais barata. Eu falei assim, olha, então... Mas a economia mostra que existe um viés de alta, uma tendência alta. E caso você faça... Hoje você vai estar pagando 5,39, mas ele pode virar 10, né? Então, às vezes, é melhor você chegar no 6,3, 6,6, que é fixa, que você não tem surpresas. Diferentemente de a Selic está alta, estava lá 13%, você estava no teto... E aí seria interessante, porque se caísse, também cairia. Só para ficar um pouco mais claro, esse é o indexador, ele não é o tipo do financiamento, então, ele é o indexador do seu financiamento. Então,
o tipo do financiamento no sentido de você quer taxa fixa, você quer pré-fixado ou você quer pós-fixado. Certo. Eu acho que é isso que a Fabi se referiu. É linha? É porque assim, eu acho que talvez deve surgir muitas Isso é dúvidas. o sistema. O que seria linha de financiamento? Tá. Então, isso é o tipo de financiamento se você quer pré ou pós-fixada, Entendi. tá? Aí a gente falou do sistema de amortização, Tá. né? E a gente tem o tipo de financiamento se você quer pré ou pós-fixada. No caso, a pós-fixada vai variar, né? De acordo. E a pré-fixada tem uma taxa fixa, né? Que normalmente é o que os bancos utilizam, que as pessoas contratam. A taxa fixa. Mesmo assim, nessa situação, o cliente pode ligar dentro do próprio banco e negociar. Carla, os bancos privados, eles oferecem condições vantajosas em relação aos bancos públicos? E como a Caixa, por exemplo, como a Caixa, e que em situações isso é mais evidente? Então, eu não trabalho com a Caixa, Sim. né? Eu trabalho em parceria com a Débora Pesotti, que vocês conhecem, né? Mas, em relação a bancos privados, o que tem mais vantagem ou não? Tudo depende do perfil do cliente, né? Meus clientes, a maioria, eles preferem bancos privados, mas a gente está falando de quê? De atendimento, né? De retorno. Então, isso, a gente vive num mundo muito louco, onde cada segundo faz diferença. Né? E aí eu aprendi há pouco tempo, o que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante na sua vida? Se eu te perguntasse hoje, o que é mais importante na sua vida? O que você diria? Uma palavra. Meus filhos, minha família. Tá, mas se você não tivesse tempo para curtir seus filhos? Se de repente a sua vida acabasse aqui hoje? Né? Então, assim, tempo é o que a gente tem de mais importante na vida, né? Com o tempo, a gente vai estar cuidando da nossa família, de tudo que a gente agrega. A gente vai realizar sonhos, o tempo, né? Eu posso ser milionário, mas se eu não tiver mais 10 dias de vida, se eu não tiver mais 10 segundos de vida, não vai adiantar nada a fortuna que eu tenho, né? Então, o banco privado, ele dá esse conforto ao cliente, em agilidade, né? Em retorno. E agora, com essa situação, né, que está acontecendo no mercado, da falta de funding, né? Os bancos privados estão mais confortáveis, né? Apesar de ter e para isso tem custo, né? Porque ele também mexe com o mercado de capitais, o recurso oriundo de LCI, de CDB, enfim, buscam outros recursos, né? Além da poupança do FGTS, que é o mais barato para todo mundo, mas que está se esgotando cada vez mais. Como eu falei, fiquei 20 anos tendo o FGTS sendo recolhido. Não tem mais. Meus pais, meus avós, sempre investiram em poupança. Meu filho, de 17 anos, já pensa em ações, em tesouro direto. Então, já não fala, não entra no vocabulário dele a poupança. Exato. Então, com isso, tá diminuindo. Ah, é grande? Tem volume? Tem. Mas, proporcionalmente ao que a gente já viveu, está muito menor e está reduzindo. Mas, assim, em relação em condições do financiamento imobiliário, os bancos privados ainda conseguem ser melhores atualmente que os públicos? Depende da realidade. A taxa dos bancos privados é maior, tá? Mas o que tem além da taxa? Entra tudo isso. Então, outra coisa também. Alguns bancos, você vai abrir uma conta, às vezes você não tem custo de manutenção de conta, se você faz o financiamento imobiliário, agrega alguns outros produtos que vai te dar um retorno financeiro, que vai te compensar, né? Então, por exemplo, só esse custo de manutenção de conta, né? Que tem banco que não cobra. Quando você é um cliente novo e você vai fazer um crédito imobiliário, um financiamento imobiliário, calcula isso ao ano, calcula isso por 30 anos, se você for pagar, né, no outro banco que está mais barato. Aí você tem um custo de cartão, você tem o atendimento, o retorno, você está lá em outro estado, em outro país, no seu trabalho, precisa resolver alguma coisa com o gerente, tem um gerente para chamar de seu, um WhatsApp para trocar. Então, tudo isso é tempo, é conforto e se a gente for colocar em relação a custo, termina saindo bem mais barato. Sim. E, recentemente, a Caixa anunciou novas medidas para o financiamento imobiliário.
Sim. Acho que você acompanhou. Por exemplo, a cota de financiamento, que passou, se eu não me engano, de 80 para 70 no saque, de acho que 70 para 50 no price. Além de um CPF, imóveis até de 1,5 milhão, acho que foram essas mudanças recentes. Os bancos privados também sofreram mudanças ou tem previsão para ter algumas alterações? Nada foi comentado a respeito, a gente continua fazendo sempre, está tranquilo. Inclusive, a gente teve uma demanda, né, uma alta demanda de clientes vindo, querendo fazer. Alguns, infelizmente, não enquadravam na condição, né, do banco privado, da condição da taxa, não enquadrava junto com a renda. E foi muito triste, é muito triste essa situação, porque, como a gente falou no início, a gente está falando de sonhos, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente libera, quando a gente informa que isso pode ser feito e, de repente, tem que voltar atrás porque aquilo não tem condições de ser feito, porque não é sustentável, né? A vida da gente tem que ser sustentável em tudo. E eu acho que algumas mudanças para agregar ou não têm que ser muito cuidadosas, né? Elas precisam ser cuidadosas para que não frustrem as pessoas, para que não façam com que o sonho se torne um pesadelo. Imagina as pessoas que compraram um imóvel na planta com 350 mil, que era o valor do imóvel, né? Que o imóvel vai ser entregue agora, daqui a 1 ano, daqui a 2, sei lá, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 1 ano ou 2. Mas que ele está sendo entregue agora, no momento, e que a sua renda se enquadrava nesse perfil e que ele não consegue mais porque o imóvel está fora da faixa. Porque a renda está fora da faixa, porque eu não consigo. O imóvel novo eu consigo chegar a 80%, ok. Só que o imóvel ele não consegue chegar porque passou a ser 270 mil, não é mais 350 e não enquadra. Imagina a situação desse cliente. E tem pessoas batendo na porta e falando, me salva. E não enquadra. Eu ouvi também, eu queria saber sua opinião sobre isso, que além da falta do funding, o próprio governo cria uma estratégia de limitar um pouco, principalmente a compra, dificultar, vamos dizer assim. Não é o objetivo deles dificultar, não sei se esse é o termo, mas enfim... nem deve ser. Não é esse o objetivo, mas acaba dificultando a compra do usado para trazer um pouco mais esse público para comprar o em construção, o imóvel novo, até para girar mais a economia, porque a área da indústria, da construção civil, gera muitos mais empregos, né? Emprego, gira muito mais a economia. Na sua opinião, você acha que tem a ver que só não tem mais recursos ou está acabando o recurso? Como já acabou no passado também, isso não é nenhuma novidade, isso já aconteceu no passado. Mas tem a ver essa mudança agora nisso para trazer um pouco mais, girar a economia do outro lado? Ou você acha que... Eu vou falar o que a Carla pensa, tá? Eu não sou economista. Tá. Eu acho que... e a gente também lê, né? Algumas coisas assim. Sim. Eu acho que houve pressão, muita pressão, né? Dos construtores, incorporadores, né? Olha, você me fez investir e eu preciso desse retorno. Tá. E do jeito que tá, eu não vou ter retorno. E a gente já viu isso no passado, inclusive na época que eu falei da crise do imobiliário. Né? A gente viu Brasília, que tinha virado o maior canteiro de obra da América Latina, de repente está parado, vários prédios lá. E assim, gente, é muito triste. Pessoas desempregadas, prédios, sabe, vazios, prontos, alguns para terminar, e nada acontecia porque parou, não andava mais nada. Né? Foi caótico e, assim, muito triste ver isso. Então, acho que houve uma pressão muito grande, tá? Para o governo, para poder, olha, vamos fazer isso. E realmente gera muita mão de obra, muito emprego, né? Mas eu acho também penoso, porque muitas pessoas que estão comprando, eu acho que eu não sei se não foi estudado ou se não colocou na relevância isso aí. Mas, assim, eu entendo que a maioria das pessoas
que está comprando imóvel novo, como você falou, agora eu saí do meu segundo e também já aconteceu comigo. Está comprando, mas tem um outro. E esse outro, às vezes, vai ser vendido. E eu preciso do dinheiro desse outro para comprar o meu novo. Né? Então, quando eu ingesto isso aqui, e eu já vi essa situação acontecer, de um cliente falar assim, Carla, não vou conseguir fazer meu financiamento mais. Para tudo, porque o meu comprador, o comprador do meu imóvel, não vai conseguir mais. Né? Não vai sair. Então... Gente, isso é muito triste. Então, no mínimo, ter feito um efeito dominó. Um pouco maior para dar um prazo para esse pessoal que está indo no processo ainda. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, né? Não dá para usar a palavra de responsável, não, né? Mas, assim, acho que a gente tem que ser mais cuidadoso quando a gente muda. A gente está falando de vidas, né? Então, e outra coisa, a gente está falando que pessoas... vão se tornar inadimplentes ou pessoas vão perder muito recurso. E avisaram tudo muito em cima, né? Foi tipo dia 23, aí a gente esticou para dia 31, acabou. Só que imagina, aquela pessoa que comprou o imóvel na planta, né? E que não vai conseguir seguir, porque não tem como seguir, porque a renda não cabe. Né? Imagina que a gente está falando de uma renda que, às vezes, uma taxa de 5,39 para uma taxa de banco que a mínima hoje em dia é 10,79. Né? Quer dizer, tem o Bradesco ainda não aumentou, é o único banco que não aumentou, mas vai aumentar, que está 10,49. Essa daí eu já vou entrar nesse assunto. Só que é para o Prime, é Bradesco Prime. Né? Então, aí, o que acontece? Ele não vai conseguir, que seja 10, ele não vai conseguir sair de 5, de 4 para 10. Né? E aí, o que acontece? Ele tem um contrato junto com a construtora, que se ele cancelar, ele perde, às vezes, 50% do valor. Não, então, que ele já deu de entrada. Mas peraí, esse pessoal dos 5 que você está falando é um pessoal Minha Casa Minha Vida. Nesse caso não teve a mudança. Não. Então, mas assim, a gente está falando de... Mas o teto do imóvel, que era 350 mil... Tá. Não, o que eu quero entender, porque pelo que eu entendi, as mudanças foram para o SBPE. O SBPE Sim, não... mas a gente está falando também... ok, uma taxa de 7 alguma coisa, 8 alguma coisa. Isso, exato. Mas eu estou falando também, sabe o quê? Do imóvel que estava até 350 mil e que não é mais, que mudou para 270. Né? Sim. E que não vai enquadrar. E eu não tenho perfil para estar no Personalité, no Select, no Bradesco Prime, que vai estar com taxa diferenciada. Exato. Eu vou pegar uma taxa... em torno de 11%. Exato. Eu pagaria 8% e vou para uma taxa de 11%. Sim, concordo. E aí eu não pago. É bem complicado. Falando das taxas de juros, os bancos, já vi que tem bancos que já estão em 10, 12, né? Isso daí vai aumentar, a tendência é aumentar um pouco mais ou manter agora essas taxas nos bancos privados? Os bancos aumentaram recentemente, né? Não houve nenhum comentário para mais, assim, de imediato. E eu espero que segure um pouco isso. O único banco privado que não aumentou foi o Bradesco, né? Tá a partir de 10,49, como os outros estavam anteriormente. Mas vai aumentar também, porque... Agora a gente falou da Selic aqui, né? E eu e você já conversamos isso outras vezes. Queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência, porque, assim, a Selic, ela aumentou. Ela baixa, ela aumenta, vai de acordo, né, com a inflação, com a reunião do Copom. Quando ela aumenta, isso afeta os bancos privados, os financiamentos dos bancos privados? E se afeta, é de imediato ou leva um tempo? Eu pergunto porque, além de tem os financiamentos que tem a correção da poupança, que é baseado na Selic. Então, nesse caso aí, principalmente para imóveis do SFH, tem um teto. Né? Os imóveis do SFH não podem ser cobrados mais de 12% de juros ao ano. Então, independente de qualquer coisa, mesmo somando a Selic, mais que é a variação da poupança mais a taxa, tem um limitador. Tá? Sim. Mas em relação a impacta a vida de todo mundo, não é só dos bancos, impacta o geral. Mas aí a gente tinha conversado há um tempo a respeito de... Carla, a taxa baixou, a Selic baixou bastante, era 13,75, baixou para 10,75 e não aconteceu nada na taxa dos bancos. Eu falei assim, não aconteceu e acho difícil acontecer. Só se for daqui a uns 2 anos, alguma coisa assim. E terminou que tem mais ou menos um ano que a gente falou sobre isso. E
aumentou. Né? E eu falei, pode até aumentar. Enfim, o que acontece? Existe custo do dinheiro. Agora, vamos pensar, o banco pega dinheiro, né? Tem dinheiro da poupança, do FGTS, mas vamos tirar um pouco disso. O banco que pega dinheiro do LCI, do CDB. Se imagine como investidora. Você está com recurso, você está investindo, né? Você quer ter um retorno bom, né? Você quer ter um bom retorno do seu dinheiro. Né? Claro. Você quer que o banco te pague bem. Para o banco te pagar bem, né? Ele também tem que ter lucro, né? E ele está pegando o seu dinheiro para poder emprestar para o financiamento. Como é que eu vou baixar essa taxa se eu tenho que te pagar? E por que não baixou também de imediato? Sim, são várias coisas envolvidas. Mas uma coisa muito prática, porque eu acho que isso facilita a visão, né? Do cliente, é isso. Eu tenho um dinheiro que eu fiz um investimento por 2 anos. Durante 2 anos, o banco tem que me garantir aquela taxa que foi acordada entre nós. Aí a Selic cai. O banco vai continuar pagando aquilo para mim. E se eu pego desse dinheiro para poder emprestar para o cliente, eu não tenho como baixar a taxa. E não baixou. E agora, infelizmente, aumentou. E aumentando a Selic, pior ainda. Não é só de banco, é tudo. É gasolina, é o mercado, é tudo. Se a gente entrar no mercado, a gente vai ver que o dinheiro que você fazia uma compra do mês não dá mais para fazer a mesma coisa. Exato. Carla, qual é o maior erro que as pessoas cometem na hora do financiamento imobiliário e como evitá-los? Não fazer conta. Eu acho que é um dos erros mais graves. Porque a gente tem que se preocupar em fazer conta e também assim, e saber, como a gente conversou aqui antes, né? Que aquilo ali tem que ser honrado, né? E que se eu faço extras, né? Gastos extras, aquilo ali tem que entrar no meu orçamento. Quando a gente vai fazer o financiamento, a gente fala assim, tá comprometendo 30% da renda. Aí tem mais 27,5% de imposto de renda, para uma boa parte, né? Outros, enfim, cada um do seu proporcional. Se a gente soma isso, o que sobra? Mas aí eu tenho o condomínio, eu tenho o IPTU, eu tenho a luz, eu tenho a água, eu tenho o telefone, eu tenho escola, eu tenho alimentação, né? Eu tenho um combustível, né? Seja transporte, né? Em geral. Enfim, isso tem que entrar no meu orçamento, né? Aí as pessoas, às vezes, fogem disso, né? E acham assim, eu posso, mas não faz a compra. É aquela história de você comprou o carro, mas não tem dinheiro para gasolina. Dá um passo Então, maior que a perna. dá um passo maior para a perna. Que a perna. É melhor comprar um imóvel com um custo menor, ou muda o bairro, ou muda o imóvel, ou muda o tamanho, muda o valor, mas que esteja dentro da minha realidade, né? Que me faça sair do aluguel, mas dentro da minha realidade, do que eu pensar em algo maior e depois não conseguir honrar. Sabe uma coisa, puxando aí, que é interessante? O tal do comprar o imóvel na planta. É muito bom, tem um custo menor. O índice de correção INCC, que é super baixo, né? Só que, depois que vira a chavinha, emitiu a BITSE, a conta do financiamento não é a mesma. Infelizmente, muita gente fala para o cliente, você vai pagar isso aqui para sempre, e depois você vai continuar pagando isso. Não é, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado. E fora que as pessoas esquecem, os corretores esquecem de orientar os clientes que vai ter as intermediárias e o valor das chaves. Aí varia de caso a caso, né? Tem muita gente que fala, Exatamente, tem muita gente que é correto, tem muita gente que fala. Mas, dependendo do que for, também tem muita gente que facilita. Tem muita construtora que facilita também de jogar esse valor das chaves no financiamento. Isso é possível? É possível. Algumas construtoras Se a renda aceitam for isso. compatível, mas assim, Se a renda for intermediária compatível. chaves é uma conta que E o aí corretor vai de tem que fazer acordo junto também. com o cliente. Mas Ele tem que estar na conta explícita no contrato, Isso. né? Aí tem que ver. o corretor, às vezes, eu acho o corretor muito crucificado também em relação a isso. Tem gente que fala, mas não são todos. Mas, independente de qualquer pessoa falar alguma coisa para você, você sabe quanto você ganha. Você tem que fazer conta do seu orçamento. Sim. Se eu tenho uma intermediária X e eu não tenho nenhum investimento, eu não tenho como Arcar com esse arcar com esse valor, obrigada. Arcar com esse valor, né? Eu não vou
poder fazer um empréstimo que vai complicar o meu orçamento. Eu vou ter a minha parcela e vou ter mais a parcela do empréstimo. E vai ter outra intermediária, né? E vai ter outro empréstimo. Então, assim, e isso é que vira bola de neve. As pessoas acham que aquele empréstimo vai salvar a minha vida. Então, tem que tomar cuidado. A pessoa tem que fazer. Eu acho que um dos maiores erros é a pessoa não fazer o cálculo correto daquilo que ele realmente pode adquirir. E não trabalhar a documentação, não apresentar a documentação completa. Isso atrasa, às vezes, o processo, né? A documentação está regular. E em relação a vendas, os vendedores, eu acho que o grande erro é a documentação do imóvel. Muita gente não regulariza, deixa para fazer na hora, às vezes não dá certo. E, enfim, tem várias coisas que acontecem. Nós falamos aqui do price da SAC, né? O sistema de amortização. A gente falou qual é melhor, amortizar prazo, o valor da parcela. Além dessas questões, tem algo mais que os clientes te questionam sobre o financiamento imobiliário, que geram muitas dúvidas, que você lembra aqui? Então, as pessoas questionam muito em relação à simulação, para saber a valor, perguntam muito sobre a amortização, que foi o que a gente conversou aqui, se pode ter o segundo imóvel. Tem muita gente que compara bancos privados com o banco público, principalmente em relação à Caixa. Então, as regras da Caixa, eles acham que vai para o banco privado, e não é. Então, assim, é o que eu falo assim, você pode comprar 5 imóveis de uma vez, só é você ter capacidade, sua renda a gente já fez. Acho que o máximo que eu fiz de uma vez só foi 4 por clientes. exemplo, no Itaú eu posso financiar 2 imóveis se eu tiver com a minha capacidade financeira. De uma vez só, não tem problema. Eu tenho alguns clientes que a gente está trabalhando a aposentadoria imobiliária, né? E a gente vai comprando, né? Vai alugando. Hoje em dia tem muitos investidores que fazem isso, né? Antigamente tinha aquela coisa que o imóvel só pode ser para residência, coisa assim. Mudou. O que a gente mais tem hoje em dia no mercado são investidores. E aí, a gente ouve aquela pessoa falar assim, não vale a pena, mora de aluguel, não vale a pena comprar imóvel. Não vale a pena para quem? Para quem está investindo e está ganhando dinheiro em cima, né, do inquilino. Então, assim, tem mercado para tudo, né? Tem momento para tudo. Tem momento que você é aluguel, tem momento que eu vim para São Paulo, eu morei de aluguel no primeiro momento, porque eu mudei de região, que eu tinha morado anteriormente, e eu queria saber se estava tudo ok ali. Claro. Ok, morei, e depois eu comprei meu imóvel. Então, assim, tem momentos e momentos da vida da gente. Mas a gente tem que sempre verificar o que é melhor para a gente poder seguir. Carla, para finalizar, quais conselhos ou o que você recomendaria para um futuro cliente conseguir as melhores condições de financiamento com as melhores taxas? Bem, eu acho que a gente tem que falar assim, olha, se organize, tenha sua documentação toda em ordem, tenha um histórico interessante, porque o banco ele vai verificar. Você pode ter a renda, mas se você não tiver um histórico correto, um bom histórico, isso pode te prejudicar, mesmo você tendo capacidade para pagar. Então, assim, o ideal é você se organizar, se estruturar e procurar um profissional que realmente consiga te dar atenção, que te respeite, que consiga tratar o seu sonho com respeito, com cuidado, né? Que se sinta parte da realização do seu sonho. É isso. Obrigada, viu, Carla, pela participação aqui, os esclarecimentos. Sou eu quem agradece. Obrigado, foi tudo muito bacana, muito esclarecedor, muito bacana. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.